Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero cumprimentar-lhes com a graça e a paz de Jesus. Dizer que é uma bênção poder estar aqui com essa equipe para a gente adorar a Deus juntamente com vocês. Então que vocês nesse momento possam se juntar a nós num só coração. Reúna a família, chama todo mundo aí para sentar junto, para participar, canta junto com a gente aí, como se estivesse aqui na igreja. Canta, exalta o Senhor, bendiga ao seu santo nome. Então, que Deus os abençoe. Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras, e que esse texto possa ser a força motriz da nossa vida, nesse tempo que a gente está vivendo agora. Salmo 126, Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, deixa eu pedir um favor para o Oséias, tira o farol para mim aí. Só clicar aí no... É em cima. Vai ter a setinha do... Não tem não? Depois eu faço aí. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as correntes no Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Que o versículo 4, irmãos, seja a nossa oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Torrentes do Neguebe fontes de água no deserto. Assim como no deserto escaldante aparecem fontes de água que restauram a sorte do viajante. Da mesma forma, nos desertos da vida, em especial nesse tempo que estamos vivendo agora, que é um tempo de deserto, de dificuldades, mas que Deus restaure a nossa sorte, que Deus restaure a nossa vida, que Deus nos coloque de pé, que Deus sustente a nossa vida. Amém, irmãos? Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero te pedir um favor, que você agora compartilhe. Eu quero que você compartilhe para os seus contatos, vai lá, copia o link, manda para os seus contatos no WhatsApp, peçam para eles entrarem. Sabe por quê? Eu tenho uma palavra de Deus hoje para o nosso coração. Uma palavra muito especial para animar a nossa fé, para mostrar para a gente que em todas as coisas nós somos vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então compartilhe aquele contato que você sabe que precisa de uma palavra de fé, mande esse link para ele e vamos então trabalhar, que agora nós sejamos evangelistas, compartilhando o link, convidando as pessoas, como se a gente estivesse convidando para o culto presencial. E em breve, irmãos, eu creio, eu quero pedir oração dos irmãos. Essa semana, orem, porque nós estamos com muita coisa no coração, para que Deus abra as portas, para que logo, logo, nós estejamos aqui em nosso templo, cultuando a Deus, com a capacidade reduzida, mas nós estejamos aqui cultuando a Deus. Então uma semana de oração, eu queria pedir para você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, render-te graças, louvar o teu nome, te bendizer, ó Pai, por esse tempo tão especial aqui agora, onde a gente aqui, em poucas pessoas, mas tua palavra diz, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, o Senhor estaria. O Senhor está aqui e o Senhor está lá na casa dos teus filhos. Tenho plena convicção disso. Então, Senhor, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, que seja uma adoração que brote do nosso coração. Abençoe a todos, abençoe, Senhor, esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Deixa eu mandar um alôzão aqui pro João Lucas. João Lucas está esperando aqui um alô do pastor, do nosso irmão Juninho. João Lucas, abração para você, tá bom? Deus abençoe muito sua vida e o seu coração. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com cânticos. E só avisando, esse momento aqui na liturgia, o que a gente fazia? Vocês lembram? A gente dava abertura no culto, fazia um louvor, eu fazia abertura. O que a gente fazia na sequência? Dízimos e ofertas. Não podemos fazer isso agora, mas você pode continuar contribuindo na obra de Deus. Você tem a conta da igreja que você pode depositar. Você pode vir aqui todo domingo de manhã, eu estou aqui. Você pode procurar o nosso tesoureiro. A obra de Deus não pode parar. Deus abençoe a sua vida e vamos louvar ao Senhor. Nas
Graças a Deus, meus queridos e minhas queridas, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que estejamos sempre em oração, que a presença de Deus esteja sempre em nossas vidas. Mais uma vez eu quero lhe pedir agora, para você compartilhar com os seus contatos. Não crie a sala de vídeo, só compartilha com os seus contatos, tá ok? Para a gente alcançar muitas pessoas e abençoarmos vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Qualquer coisa, gente, o computador está lá ligado, tá? Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Somente esse versículo. João, capítulo 16, versículo 33. Nós estamos aqui com um novo cenário, né? Os jovens se arrumaram aqui. Foi quem que arrumou isso aqui? Foi os jovens ou foi a coordenadoria? Hã? Aí lá. A coordenadoria deixou bonitinho aqui, ó. Então, parabéns aí mais uma vez. A gente está aqui. Diz assim o texto: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Deus, que nesse momento o nosso coração seja tomado por Tua presença. Que a nossa mente seja aberta para recebermos a Tua palavra. E que essa palavra que entra aqui pelos ouvidos, vá para a mente, desça para o nosso coração. E do coração ela vá para a vida prática. Nos abençoe, ó Pai. Eu quero aqui orar neste momento também pela família da nossa irmã Etelvina, do Paulo. Que o Senhor possa confortar essa família pela perda de um ente querido. Abençoe, meu Deus, a irmã Etelvina que perde o seu pai, o Paulo, seu avô. Que a presença consoladora do Espírito Santo esteja com toda essa família. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós. O Evangelho não é romântico. Quem segue a Jesus nunca foi enganado por Ele, por falsas promessas. Jesus nunca disse que aqui no mundo teríamos uma vida paradisíaca, que seria um paraíso aqui. Na verdade, o chamado de Jesus é até mesmo um chamado que nos causa um certo susto. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha quer dizer, nós seremos testemunhas de Jesus. A palavra testemunha é a palavra grega martirion, ou seja, vocês serão os meus mártires. Então podemos dizer que o chamado de Jesus para nós, e me entenda o que eu estou querendo dizer, é um chamado para a morte, é um chamado para o sacrifício. Será que esse chamado é um chamado atraente? Em outro lugar, Jesus disse, em Marcos capítulo 10, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui nós temos um problema quando lemos esse convite de Jesus. Porque nós somos uma geração que luta pela afirmação do eu.
da supremacia do ego. Nós somos uma geração que luta pelo chamado empoderamento. Não está aí o chamado empoderamento feminino? Então, uma geração que luta pelo levantar do eu, será que ela poderia se sentir atraída por esse convite de Jesus para negar o eu? E aqui nesse texto que lemos, Jesus mais uma vez, ele é muito realista sobre a vida. Jesus diz: estas coisas, que coisas? Todo o ensino dele vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem muita gente questionando o tempo que estamos vivendo. Por quê? Para quê? Quando vai terminar? Até quando tudo isso? Se Deus, Ele é amor, e eu preguei isso semana passada, que se Deus é amor, Ele não pode ser poderoso, porque se Deus é amor, Ele deveria nos livrar de toda aflição. E se Ele não livra a gente de toda aflição, então não é poderoso. É o pensamento da sociedade. Mas Deus é amor e Deus é poderoso. Mas Ele nunca enganou ninguém. E esse texto, esse simples versículo, nós queremos tirar algumas lições para a vida. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto, extrair desse texto, é uma lição que já falei várias vezes aqui, é que ninguém está isento de aflições. Eu acabei de orar por uma família enlutada. Jesus disse: no mundo, enquanto vocês estiverem vivos, vocês passarão por aflições. Crentes e descrentes passam por grandes lutas. Por quê? Porque a vida é uma batalha. Os inimigos da vida são visíveis e invisíveis. Os inimigos da vida são reais e imaginários. Nós temos luta por dentro e luta por fora. Nós temos batalhas concretas e batalhas irreais que a gente cria na mente. Ninguém está isento de tribulação. E as aflições da vida podem ser de qualquer ordem. Por exemplo, podem ser de natureza espiritual. Porque a Bíblia descreve Satanás, o inimigo nosso e inimigo de Deus, como adversário das nossas almas. E muitas vezes, embora não consigamos identificar e discernir todas as lutas que enfrentamos, né? Lutas da alma, lutas do coração, angústia, medo, muitas delas estão relacionadas a ações do maligno. Então podem ser lutas de natureza espiritual. Nós também enfrentamos lutas de natureza física. Nós vivemos num mundo caído, onde surge a possibilidade de enfermidades, de doenças, de vírus, como está aí. São presentes em todo o tempo da história humana. Nós também enfrentamos aflições de ordem emocional. E aí o quadro é imenso. Depressão, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, distúrbios neurológicos, psiquiátricos, fobia, culpa, solidão. Nós temos ainda as aflições de natureza relacional. Relacionamentos sofremos por causa de problemas familiares, de conflitos intermináveis, de famílias quebradas, de acusações, traições, injustiça, infidelidade. O aumento do divórcio tem deixado marcas terríveis no coração das pessoas, dores nos filhos que não sabem lidar com a fragmentação da família, depressões em adolescentes. Tem muito sofrimento causado por relacionamentos malfadados, por relacionamentos mal resolvidos.
Nós também enfrentamos aflições de ordem financeira. E agora no tempo do Brasil, no mundo, pessoas enfrentando desemprego, contas para pagar, boletos que não param de chegar. Muitos sofrem por desequilíbrio, por não conseguirem gerir, por não conseguirem planejar, e aí vai chegando as contas, e a provisão vai acabando, e aí vai trazendo aquele sentimento de acusação, de irritabilidade, de culpa. Quando Jesus estava encerrando o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 7, Jesus falou de duas casas que tinham fundamentos, bases bem distintas. Uma casa construída sobre a rocha e a outra casa construída sobre a areia. O texto diz que em ambas, nas duas casas, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto. Se você observar e ler atentamente o texto, você vai ver que não existe diferença entre o que acontece numa casa ou em outra. Ambas as casas foram atingidas por vento, por temporal, por chuva. Qual foi a diferença das duas casas? O fundamento. A casa que estava construída sobre a rocha subsistiu. E a casa que estava construída sobre a areia caiu. O que eu quero dizer com isso? Que as aflições, que os problemas, ela vêm sobre justos e injustos. Ninguém está isento da dor. A fé não elimina a dor, embora a fé ilumine a dor. A presença de Jesus no barco não nos livra do temporal, mas a presença de Jesus no barco nos leva para um lugar seguro. Apesar de Lázaro ser amigo de Jesus, isso não impediu que Lázaro morresse, embora ele ressuscitasse depois. Mas não impediu que as irmãs de Lázaro sofressem a dor do luto. Ninguém está isento de lutas, de aflições. Não podemos nos esquecer, porém, que as aflições são cheias de lições graciosas. É difícil, às vezes, assimilarmos isso. Que Deus usa as aflições para revelar o que se passa em nosso coração. Deus sempre revela a sua graça, o seu conforto, a sua consolação na aflição. Ele nunca nos deixa sozinho. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E acima de tudo, devemos nos lembrar que sofrimento é algo passageiro. Deserto não é morada, deserto é passagem. O apóstolo Pedro afirma que podemos, por breve tempo, sermos contristados por várias provações. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse tempo agora de aflição que todos nós estamos vivendo, devemos fazer o quê? Devemos sim nos voltar para Deus. Devemos sim exercitar a nossa fé. Devemos sim descansar em Deus. Essa é a primeira lição. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar. Se as aflições são reais e todos passam por ela, as aflições devem ser enfrentadas com coragem e fé. Não existe outra maneira de enfrentarmos problemas a não ser com coragem e fé. Jesus falou: no mundo vai ter aflição. Vocês vão passar por aflição, mas tende bom ânimo.
Jesus está dizendo para nós aqui termos bom ânimo quando enfrentarmos as provações. Ah, gente, vou ser sincero com vocês. Não é fácil, ou é? Me diga aí se é fácil. Vocês 7 que estão comigo aqui. É fácil termos bom ânimo quando a gente está passando por problema? Vocês acham que eu, por ser pastor, não fico abatido? Tem dia que eu estou angustiado, meu Deus, eu não aguento mais olhar para o celular, gente. Vou ser sincero, vou ficar bem pertinho aqui. Tem dia que eu não aguento mais olhar para o celular. Tem que fazer live, tem que fazer live. Eu quero fazer aqui, né? E aí bate aquela aflição, às vezes vem o desânimo, mas aí eu preciso olhar para Jesus. Não, tende bom ânimo. Muitas vezes nos assustamos, muitas vezes sentimos desencorajados em relação à vida. E aí o que vem? Vem o medo. Falta-nos a coragem. Mas entenda bem, uma atitude boa em relação ao problema é o que diferencia a vitória do fracasso diante dos embates da vida. Jesus está pedindo: tenham bom ânimo. Bom ânimo nos ajuda a enxergar a vida numa perspectiva melhor. Bom ânimo nos ajuda a enxergar cores onde não tem cores. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dos nossos problemas são imaginários ou maiores do que realmente nós consideramos. Muitas vezes nós fazemos ser verdade aquele ditado antigo: fazer tempestade em copo de água. É o que acontece às vezes. Às vezes o fato em si é menor do que os sentimentos projetados sobre eles, meus queridos. E ao lidarmos com medo e ansiedade, o que é que a gente precisa fazer? Colocar tudo em cima da mesa e perguntar se a forma como estamos vendo aquilo é real ou irreal. Será que é dessa maneira mesmo que eu estou enxergando? Ou eu estou colocando uma lente de aumento, estou aumentando a gravidade do meu problema? O salmista, no Salmo 77, verso 10, ele reconhece que a aflição dele fazia com que ele enxergasse os fatos distorcidamente. Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Ou seja, a minha aflição está fazendo com que eu enxergue tudo embaçado. E quando a gente enxerga tudo embaçado, nós vamos pisar em lugares errados e tomar atitudes erradas. Paul Meyer, ele afirma que apesar de ser um grande empresário, ele nunca conseguia ficar ansioso. Meu Deus, eu tenho que aprender com esse homem. E qual o segredo que ele trazia para a vida dele? Ele usava 3 filtros para não ficar ansioso. Primeiro filtro: surgiu um problema. Todos os fatos estão sobre a mesa, está tudo aqui. Está tudo aqui. Segundo, eu realmente quero me preocupar com isso. Terceiro filtro: é biblicamente aceitável preocupar-se. Em outras palavras, Deus me autoriza a ficar ansioso? Não. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, com que haveis de comer ou de vestir, porque o vosso Pai Celeste cuida de vocês. Então, eu preciso me lembrar que no mundo a gente passa por aflições, mas é para termos bom ânimo. E terceira e última lição, e talvez a mais importante delas: toda aflição que surge em nossa vida
precisa ser olhada pela ótica de Jesus. Jesus disse: eu venci o mundo. Quando Jesus fala isso, é interessante que a gente muda o texto. Eu já ouvi muita gente falar assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Não está no texto. É claro que a gente vai vencer por causa de Cristo. Mas o texto aqui, Jesus está nos chamando a olhar para a sua vida e para a sua obra. Porque Jesus é o maior exemplo. Ele passou por muitas provações. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, diz assim, que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. No capítulo 2, versículo 18 de Hebreus, o autor diz assim: naquilo que Jesus mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, apesar de todas as tribulações que Jesus sofreu, ele venceu a todas. Então as aflições não podem nos derrotar. Porque a minha fé e a minha coragem precisam estar firmadas em Cristo. Porque quando a minha fé e a minha coragem estão firmadas em Cristo, isso me fortalece para enfrentar cada uma das batalhas que surgem diante de nós. A Bíblia diz que depois da morte vem a ressurreição. A Bíblia diz que depois do temporal vem a bonança. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Paulo declara que em Cristo somos sempre conduzidos em triunfo, em Cristo, olhando para Ele, vivendo nele, amando a Ele, tendo Ele como nosso Senhor. Se cremos num Deus amoroso, soberano, poderoso, as provações. E aqui eu vou dizer algo que muita gente fica meio com parafuso solto na cabeça. Se Deus é amoroso, poderoso, generoso, maravilhoso, todas as provações e aflições nunca saíram do seu controle. Isso aqui me anima. Porque a Bíblia fala que Deus tem um plano para cada uma das situações que a gente vivencia, embora não entendamos no momento da dor, embora a gente questione para que o sofrimento. Mas eu preciso entender que a minha vida, que a sua vida, não é conduzida por acasos. Ah, foi a sorte. Ah, foi um golpe de não sei o quê. Não. A minha vida não é conduzida por eventos desordenados e caóticos, mas a minha vida, a tua vida, ela é conduzida pela mão poderosa de um Deus que no final das contas, diz a Bíblia, sempre nos conduz em triunfo. Então, meu querido, a dor não é o fracasso, não é a aflição que define você. Nós somos de Deus, amados por Deus e conduzidos por Deus. E quando a gente tem essa compreensão, a dor assume um significado muito maior. E a gente tem que ter uma compreensão correta da dor e da aflição. Porque senão vamos sempre nos sentir órfãos e irritados com Deus por aquilo que a gente passa. Deus nunca te abandonou. Quando passares pelas águas, elas não vão submergir você. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Porque eu, Senhor, estou contigo e eu te tomo pela minha mão. Essa é a promessa de Deus. Agora tem algo que eu gostaria de concluir. Porque antes de falar das provações que os seus discípulos deveriam enfrentar, Jesus faz uma afirmação interessante. Porque na parte B do versículo ele fala: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas na parte A, o que ele fala? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Antes de entrar na discussão
sobre a realidade implacável das aflições, Jesus deseja ensinar sobre a realidade maravilhosa da paz. Paulo fala em Filipenses 4:7, dessa paz que excede todo entendimento. O grande problema da vida não são as aflições que enfrentamos. Sabe, Isaías? Não é o problema que você enfrenta, que é o grande dilema da vida, não. Mas é como a gente enfrenta o problema. Já viu que tem gente que enfrenta os dramas da vida? Como é que esse cara consegue? Tem tanto problema, mas ele está lá enfrentando com coragem a dor da injustiça. Mas tem outras pessoas que enfrentam os problemas com o quê? Com um quadro de amargura, de murmuração, até mesmo blasfêmia diante da dor. Jesus afirma: estas coisas a minha palavra vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Querido, há uma paz que sobrepuja toda eventual aflição. Há uma paz que não tem a ver, é uma paz que não tem a ver com a situação, mas é uma paz que tem a ver com o coração. Paz, serenidade é um estado de espírito, desespero também é. Jesus não queria que os seus discípulos ouvissem apenas a segunda parte do versículo, mas Jesus os convida a refletirem essencialmente sobre a primeira parte, a paz de Deus. A paz de Deus nos dá força para vencermos os medos que muitas vezes se instalam dentro de nós. Oh, meu irmão, minha irmã, não dá para viver com medo. Não dá para ser guiado por temores. Deixa eu dizer para você, toda aflição é momentânea. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele passa pelo vale da sombra da morte, e ainda neste lugar tenebroso, ele contempla o horizonte da fé e da graça, porque Deus o conduz pela mão. A paz de Jesus cria condições para que o nosso coração se acalme diante dos conflitos. Nos conflitos, o meu coração encontra oportunidade de desenvolver confiança, porque eu sei que o socorro na hora certa virá. Nós não estamos sozinhos. E a paz de Jesus é a capacidade dada pelo Espírito Santo para lidarmos com os problemas. Estas coisas vos escrevi para que vocês tenham paz em mim. Não é a paz porque as coisas estão favoráveis, porque eu conheço muita gente que tudo está perfeito, saúde perfeita, dinheiro no banco, família, casa, tudo aos olhos humanos perfeito, mas o coração está em guerra. Então a paz que ele dá não é uma paz porque as coisas estão favoráveis, ou porque não há problemas. A paz é encontrada em Jesus. Jesus é a nossa paz. Eu fico imaginando os encontros que Jesus teve com as pessoas ao longo dos seus 3 anos de ministério. Aquela mulher que estava levando o seu filho para ser enterrado. Jesus encontra com aquela mulher, com um cortejo fúnebre, e fala para ela: mulher, não chores mais. Oh Jesus, como é que eu não vou chorar? Meu filho está aqui. Não chores mais, minha filha. Eu cheguei. É isso que Jesus quer dizer para a gente. A paz de Jesus não tem nada a ver com a ausência de aflições, mas a paz de Jesus é a presença dele conosco sempre. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero encerrar esse tempo contando uma breve história. Eu vou chamar o pessoal do louvor para se posicionar. Vou cantar mais uma, né? Se posicione aqui.
Eu quero encerrar com uma história. Certa feita, um rei encomendou para 2 famosos pintores e pediu assim: olha, eu quero que vocês pintem um quadro que representem a paz. E o rei falou: olha, além de comparar os 2 quadros, o rei falou assim: ó, eu vou dar um extra para quem melhor retratasse a paz. E aí no dia marcado, os 2 artistas trouxeram os seus quadros. O primeiro quadro retratava um lago sereno, espelhando altas e pacíficas montanhas à volta. Você olhar para o quadro e via as montanhas, aquele olhar, aquela coisa serena, um céu azul com nuvens brancas como algodão. E aí todo mundo olhou para aquele quadro e pensou: coitado do outro, não vai ter nem chance, olha que quadro lindo. Esse quadro retrata a perfeita paz. Aí manda o outro pintor entrar com o quadro dele. Quando ele descobre o quadro, uma cena horripilante. Tinha montanhas, mas eram montanhas feias, toda escura. O céu no quadro ameaçador, muita chuva, vento, relâmpago. Numa encosta, uma cachoeira com água forte descendo. Nada na imagem parecia pacífico. Mas o rei era entendido em arte, ele para e olha bem para aquele quadro. Aí ele vê no quadro, naquele quadro aterrorador, aterrorizante. Ele olha da encosta da montanha, ele vê uma fenda, um buraco na rocha, e naquele buraco da rocha, uma mamãe pássaro com seus filhotes, o vento, tudo feio por lá de fora, mas ela estava na rocha, dentro da rocha, com seus filhotes, repousando em paz. O rei escolheu esse quadro. Por quê? Porque ele disse assim: porque paz não significa estar num lugar onde não há barulho ou problemas. Paz é um estado de espírito. Paz é a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma de coração. Eu tenho dito tudo isso para vocês, para que vocês tenhais paz em mim. Como é que está teu coração? Como é que está a sua alma? Abatido, contrito? Está cansado, desesperado? Não sabe para onde vai, não sabe o que vai ser? Há um convite de Jesus, para que você tenha nele a paz necessária. O pessoal do louvor vai adorar o Senhor com uma canção. Depois eu volto para a gente orar. Está
Olha que coisa interessante. Eu não tinha passado para eles o que eu ia pregar hoje. Com lutas, Deus é Deus. Com lutas, podemos ter a paz de Deus no coração. Amém, meu querido? Eu quero orar por você, por sua vida. E se você precisa ir de oração na sua casa, você vai fazer um gesto simbólico. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te adoro. Eu te bendigo por teu amor, por tua bondade e por tua palavra nesta noite, que nos mostrou que a despeito de lutas e aflições, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandona. E a maior prova desse não abandono é que teu Filho Jesus veio, deu a vida por nós e nos enviou o Espírito Santo para que seja a nossa companhia eterna. Pai, abençoe agora essa pessoa que está com o coração nas mãos, está com a mão nos corações, melhor dizendo. Abençoe suas vidas. Traga sempre a paz verdadeira, a paz real, que sejam corações cheios de vida e que a tua presença segure, Senhor, as mãos de cada um deles. Dê força, dê graças para que possam caminhar na tua presença sempre. Levanta essa pessoa, sê com ela, sê conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos encerrando por aqui. Amanhã, ou seja, de segunda a sexta-feira, eu estou online, trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida, sempre às 20 horas, 8 horas da noite. Deus abençoe. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.